Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo aos meus amados irmãos. É mais um dia que Deus nos dá, um dia de renovo, um dia de oportunidades. E nós agradecemos a Deus por esse dia tão maravilhoso, né? Ensolarado, que Deus tem nos dado, que Deus tem aí verdadeiramente olhado para conosco, para que nós sejamos uma bênção nas suas mãos. Amém? Glorificado e exaltado seja Deus nesta manhã. Amados irmãos, eu venho com mais uma mensagem de Deus para a tua vida, para estar nos fortalecendo na caminhada, porque os dias são maus, os dias são trabalhosos, mas o nosso Deus, Ele quer fazer uma obra inefável na minha vida e na tua vida. Então vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Deixa eu me organizar aqui, colocar aqui, aleluia, no ponto aqui que eu esqueci de colocar antes, né? Mas vou colocar aqui agora. Tem um texto abençoadíssimo para a minha vida e para a tua vida nessa data de hoje. Já estamos aí com as nossas irmãs aí nos cumprimentos matinais, né? Que Deus esteja abençoando as nossas amadas irmãs. Tem um texto aí lindo para trazer para nós nessa manhã, e Deus vai operar nas nossas vidas, né? Enquanto isso, os irmãos aí vão entrando na live aí, a gente vai podendo, né, estar compartilhando o que Deus tem para as nossas vidas, e eu creio que vai ser sim coisa inefável, né, que Deus tem para mim e para você. Amém? Glórias a Deus. O texto que eu tenho hoje de reflexão é: pena de quem não vai ler por preguiça. Ah, Deus! Então, é um texto abençoadíssimo que eu quero trazer daqui a pouco como reflexão para nossas vidas. Antes eu quero abrir no livro de Jó, para nós estarmos lendo o livro de Jó, para nós estarmos meditando na palavra do livro de Jó. Amém? Livro de Jó, capítulo 1. Amém? Quero trazer aí para a meditação da amada igreja, né? Deus tem aí nos abençoado, Deus tem feito maravilhas, né? E a gente não pode perder a oportunidade de deixar Deus agir na nossa vida. E eu tenho aprendido que são nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes que eu sinto a presença de Deus. Estou falando com vocês, estou todo arrepiado aqui. Então, às vezes até num canto, né, de um passarinho, no canto aí de um pássaro, na sua cantiga, a gente sente a presença de Deus. Nós estamos aí já na live com a nossa irmã Adriana. Que Deus abençoe a amada irmã. Que bom você estar aí. E eu creio que Deus vai fazer maravilhas, né, nessa manhã. Amém? Hoje eu dormi, tô com torcicolo, e se eu ficar meio duro aí, os irmãos me perdoem, mas um torcicolo, amados irmãos, que dormi de mau jeito. Eu tava com muito sono, né? E aí dormi de mau jeito, mas só Jesus na causa. Mas Deus é maravilhoso, né? Foi um sono abençoado, né? Conforme diz o salmista, eu deito na cama, logo pego no sono, né? Não tem esse negócio de insônia, não tem negócio de perturbação, porque quando a gente está dormindo, né, quem cuida da gente é os anjos do Senhor, é Deus, né? E Ele diz que enquanto nós dormimos, o Senhor, Ele acrescenta na minha vida, acrescenta na tua vida. Diz a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, Jó capítulo 1, cujo nome era Jó. Este homem era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. E iam os seus filhos e fazia banquete em casa, aleluia, de cada um. Vou ler de novo, o versículo 4. E iam seus filhos e fazia banquetes em casa de cada um no seu dia.
e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e sacrificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende tu a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa do seu primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: olha, os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e somente eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Glórias a Deus. A nossa irmã Patrícia também está com a gente aí na live. Que Deus esteja abençoando, né, a vida da amada irmã. Então, amados irmãos, muitas coisas nós temos passado, muitas coisas nós temos sofrido, né, porque Deus, quando estava aí no mundo conosco, em pessoa, né, porque Ele ainda está, Ele disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amados irmãos, as aflições desse tempo presente, elas não se comparam ao peso da glória de Deus, que Deus tem reservado para mim e para você na Jerusalém celestial. Amados irmãos, as lutas, elas são muitas, né?
e terríveis lutas que nós travamos, e muitas vezes nós achamos assim injustas as lutas, né? Mas ninguém sabe os projetos de Deus para a minha vida e para a tua vida. O que nós sabemos, o que nós temos certeza, é que iremos morar na Jerusalém celestial com o Pai. Lá sabemos que não haverá dor nem tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais choro. Nós sabemos que lá verdadeiramente nós viveremos eternamente com o Pai. Então, quando nós olhamos todas essas situações, amados irmãos, imagine Jó contemplando ali tudo que ele tinha, né, diante da sua face, né? Agora Jó estava com 10 caixões dentro da sua sala. Imaginem a dor que este homem está sentindo, todos os seus filhos, enterrar 10 filhos de uma só vez. Ele nem olhava o gado que foi roubado, o gado que foi morto. Ele não olhava para as circunstâncias de bens, mas ele olhava dentro da sua sala, 10 caixões, e ali 10 filhos mortos. Quando a pessoa ela perde um filho, já dilacera o coração. Quando a pessoa perde um esposo ou perde um ente querido, o coração já fica choroso, temeroso. Aquilo é uma cicatriz para o resto da vida. Imagine 10 filhos que Jó perde. Agora Jó, ele rapa a sua cabeça, Jó, ele rasga suas vestes, e Jó, ele adora ao Senhor. Ele não deixa de adorar por causa dessa situação. Ele sabe que todas as coisas Deus é capaz de restituí-lo, todas as coisas Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Jó, ele vê essa situação, Jó, ele realmente começa a adorar, ele começa a buscar ao Senhor. Ele disse assim: e disse Jó, no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu mal algum a Deus. Já imaginou? Ele não atribuiu a Deus nenhum mal. E quando você lê o livro de Jó, lá mais à frente, Jó começa a palestrar com Deus, falar com Deus. E Deus, ele começa a falar com Jó, e Jó, ele fala assim, olha, Deus falando com Jó, Jó, onde tu estava quando eu lancei os limites da terra? Jó, onde tu estava quando eu fiz o mar e falei com o mar, olha mar, as tuas ondas vêm até a areia. Quando ela chega na areia, ela vira uma marolinha. Daqui tu não pode passar. Jó, onde tu estava quando eu fiz todas as coisas? E Jó começa a palestrar com Deus. Fala, Deus, olha, todas essas situações, ó Deus, que tem acontecido comigo, eu te conhecia só de te ouvir o Senhor falar. Mas agora os meus olhos te veem. Tem situações na nossa vida que nós passamos, amados irmãos, que nós temos ouvido falar de Deus. E ouvir falar de Deus é muito fácil, tem muita gente falando de Deus. O difícil é os teus olhos contemplarem a Deus, conforme Jó fala, eu ouvia falar de ti, mas os meus olhos agora te veem. Amados irmãos, chegou um momento da vida de Eliseu. Eliseu, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Imagina você. E ali a pessoa que acompanhava a Eliseu, ele queria ter a mesma intimidade com Deus conforme tinha Eliseu, mas Geazi, ele tinha os olhos no mundo, ele não tinha os olhos em Deus. E a Sagrada Escritura fala que quando chega aquele capitão Naamã na casa de Eliseu, e ele chega ali, imagina, com o prêmio da Mega Sena, a gente pode dizer hoje, né?
na sua bagagem e ele vem trazer por causa de um milagre que ele tanto precisava, porque ele levou, né, uma menina cativa de Israel até a sua casa, e essa menina ficou ali cativa na casa da mulher de Naamã. E a menina falou assim com ele assim: se meu senhor estivesse em Israel, ele saberia que lá há profeta de Deus, há homem de Deus, e ele ficaria curado da sua lepra. Naamã, ele vai direto à casa do rei e fala: dentro da minha casa tem uma menina que ela falou que eu posso ficar curado. Imediatamente o rei escreveu cartas, enviou as cartas ao rei de Israel, dizendo: olha, eu estou enviando meu servo para que tu cures. E a cura, ela não vem dessa maneira. A cura, ela vem através do conhecimento e do poder de Deus. E ali, naquele exato momento, quando ele chega do lado de fora da casa de Eliseu, ele manda chamar Eliseu, e Eliseu já sabe que ele está do lado de fora, porque Deus já havia palestrado, Eliseu estava conversando com Deus, e Eliseu não sai. Imagino eu, conjecturando eu, né? Imagine eu que Eliseu estava sentado numa cadeira ou num banco, né? Conforme na roça nós sentávamos naquele banco, Eliseu estava sentado naquele banco na beira do fogão. Na roça a gente fazia aquele angu doce, né? A mãe fazia aquele angu doce, em vez de colocar sal no angu, colocava açúcar, né? E mexia ali, fazia um café passadinho na hora. A gente esperava o angu ficar morno, né? A gente pegava a colher, arrancava uma lasca do angu, pegava com a mão e comia, tomava aquele café. Era uma coisa gostosa, né? Uma coisa de pessoa que mora na roça mesmo, né? Imagina eu que Eliseu estava sentado lá com aquele pedaço de angu na mão, com aquela caneca de café. O café que a gente tomava era na caneca, né? Vinha aquele copo de ervilha, né? O extrato de tomate vinha no caneco, né? Aí eles dobravam a lata, faziam uma rebite, batia ali e a gente fazia aquelas canecas de lata, né? E tomava aquele café. Então imagino eu que Eliseu estava lá sentado, né? À beira do fogão ali, tomando o seu café, comendo a sua lasca de angu, e tá lá do lado de fora Naamã, né? Exigindo que Eliseu saísse para curar ele. E naquele momento, amados irmãos, Eliseu manda Geazi, o seu moço, vá até lá e fala com Naamã, o chefe do exército da Síria, manda ele no Rio Jordão se banhar 7 vezes. E na 7ª vez ele será purificado. Ele sairá de lá curado. Manda ele ir lá. Aí quando o Geazi chega para falar com esse capitão, a Bíblia diz que ele ficou irado. Ele diz assim: eu pensei que o homem de Deus ia sair aqui fora, passar a mão sobre mim, mandar a lepra embora. Agora ele manda eu me banhar 7 vezes. Ele ficou indignado. Ele falou: lá em Damasco, né? A capital da Síria, lá em Damasco não tem rios de água límpidas, o Abana, o Farpá, que são rios melhores do que o Rio Jordão. Mas imagina você, amados irmãos, que não é a limpeza da água, não é o que está na água que vai fazer diferença. A água que jorra no Rio Jordão, ela brota do seio do glorioso Deus de Israel. É diferente, amados irmãos. Não tem água no mundo que seja água igual à água do Rio Jordão. Porque o milagre de Deus estava ali, amados irmãos, e ele ficou indignado. Aí um dos seus moços que foi com ele, falou com ele: olha, meu senhor, se o profeta te pedisse coisas mais difíceis, o senhor não faria? E ele diz assim: claro que faria. Ele falou: então, meu capitão, então, meu general, por que o Senhor não faz o que o profeta pediu? É uma simples coisa que ele pediu. Ele não pediu coisa difícil. Vai tu e se banha lá.
Imaginem, naquele momento, amados irmãos, ele desceu as águas. E na 7ª vez, a Sagrada Escritura diz que a pele dele saiu conforme a pele de uma criança. Imagina, que situação. Querendo espirrar aqui, só Deus. Então, amados irmãos, aí ele saiu das águas, a pele dele estava como uma criança. Aí ele vai de volta à casa de Eliseu. E agora, aquele prêmio da Mega Sena que ele veio trazendo, além daqueles prêmios maravilhosos, ele veio trazendo roupas, vestes festivais, tudo para Eliseu. E Eliseu, ele fala assim: de graça, tu recebeste, de graça dai. Eliseu, ele recebeu o dom de Deus de graça. E de graça ele tem dado. Ele não precisa de veste, ele não precisa do prêmio da Mega Sena, ele não precisa de nada. Imagina você, o que eu disse antes, ele está à beira de um fogão de lenha, tomando o seu café, comendo a sua lasca de angu. E ele diz assim: de nada necessito a não ser da presença e da gloriosa presença de Deus. Mas Geazi, ele gostaria, ele necessitava, ele achava que precisava, não da unção que estava sobre Eliseu, mas precisava do prêmio da Mega Sena que estava sobre os braços daquele general. O que você precisa nessa manhã? Da unção de Deus ou de um prêmio da Mega Sena? A gente aprende com isso, a gente recebe como lição na nossa vida. Nenhum prêmio da Mega Sena pode te livrar da morte, nenhum prêmio da Mega Sena pode te livrar de qualquer doença. Mas a unção de Deus, ela pode fazer toda a diferença na tua vida. Assim, amados irmãos, aconteceu que aquele homem de Deus, ele transmitiu para a vida daquele comandante da Síria. E o comandante da Síria se converteu no lugar de Geazi. Geazi deveria ter uma conversão genuína, mas quem se converteu foi o general. E ali ele falou assim: olha, todas as vezes, meu senhor, eu tenho que entrar na casa dos deuses, se não me engano é Nimrod, e ali eu tenho que estar junto com o meu senhor, ele segura na minha mão, mas me perdoe quando eu entrar. E de Israel eu te peço um jugo de terra, de um mulo, para que eu venha ajoelhar e clamar o Deus de Abraão, e Deus de Isaac e Deus de Jacó. Já imaginou você que esse Deus é um Deus que tudo pode, Deus que tudo faz? Ele se converteu, Naamã se converteu. No início ele estava redutível, agora ele se converteu. Naamã agora ele recebe de Deus a cura, não somente do seu corpo, da sua carne, mas ele recebe a cura da alma. Ele se converte e vai embora para a sua terra. Por que eu trouxe essa palavra falando de Jó? Por que eu trouxe essa palavra? Porque as guerras, elas não param. E todas as vezes que o exército da Síria ia entrar em guerra com o exército de Israel, Eliseu, antes deles atacarem ou fizer qualquer coisa, ele falava com o rei de Samaria: olha, guarda-te de passar por tal e tal lugar, porque o rei da Síria tem uma emboscada contra ti, e nessa emboscada eles vão atacar o teu exército, a ponto de o rei da Síria ele falar assim: olha, quem é dos nossos que tem sido com o rei de Israel? E um dos seus grandes disse assim: olha, meu rei,
De maneira nenhuma tem ninguém aqui do nosso lado que é com o rei de Israel. Isso tem acontecido porque lá tem um profeta que, quando o Senhor está imaginando na sua cama, quando o Senhor dorme, ele já sabe todos os projetos que tem maquinado o teu cérebro. Já imaginou isso? O poder sobrenatural de Deus, a graça salvífica, esse poder maravilhoso de Deus. E ele diz assim: então vamos cercar o homem de Deus, vamos ver aonde que esse homem de Deus está. Preste bem atenção. E Eliseu estava acampado em um certo lugar e Geazi com ele. De repente, amados irmãos, quando Geazi ele acorda de manhã, ele olha do lado de fora da tenda e ele vê cercado pelo exército do inimigo. E naquele momento, amados irmãos, o que ele fala com Eliseu? Ele fala: ai, meu Senhor, nós estamos perdidos. Agora eles nos pegou e nós estamos sem para onde fugir. E Eliseu diz assim: não tema, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por que Eliseu diz isso? Porque diz Davi no Salmo 91 que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Os anjos do Senhor estão nos protegendo, nos guardando. E agora, nesta palavra que eu estou trazendo para você, Eliseu diz assim para Geazi: olha, eu vou orar aqui e vou pedir a Deus para abrir os teus olhos para que você veja. Preste bem atenção. Agora, Geazi, ele pode contemplar conforme Eliseu contempla. E Geazi abre os olhos, e Geazi, quando abre os seus olhos, ele vê carruagens e carros de fogo ao redor de Eliseu. Imagina você, que você não está sozinho neste momento, mas o Senhor está aqui, nesse local que eu estou reunido aqui com vocês. O Senhor está cheio de anjos aqui, cheios de carruagens, carros de fogo, soldados de Deus. Já imaginou você? A bênção, ela é grande na minha vida e na tua vida. Porque eu fiz esse rodeio todo? Porque agora Jó, ele diz assim: eu te conhecia só de falar, mas os meus olhos agora te veem. E aqueles olhos que enxergam essas carruagens, esses carros de fogo, ele sabe que as coisas que estão nessa terra, amados irmãos, são passageiras. Ele sabe que existe um mundo além daqui. O Senhor me chama de peregrino nessa terra. Tudo que nós temos aqui e usufruímos são passageiras, as coisas são passageiras, mas a nossa vida com Deus, ela não é somente aqui nessa terra, não é somente nesse plano físico, mas é também num plano espiritual. E Deus tem para mim e para você um local. E se você entender isso que eu estou te falando, a tua alma, ela se regozija, se alegra no Senhor. A tua alma, ela se alegra mesmo sentado na beira de um fogão. Porque muitos imaginam, Eliseu, ele está ali, o pastor Carlos, conforme estava no passado, comendo ali um pedaço de angu doce, com um caneco de café. Que sofrimento, que vida ruim. Não, amados irmãos, muitas vezes a gente sente desejo, a gente sente assim, aquela saudade, né? Porque aquela saudade tinha a mãe presente, tinha o pai presente, tinha os irmãos, tudo do lado. Imagina, hoje eu vivo no Rio de Janeiro há quase 30 anos e meus parentes estão tudo lá em Minas, minhas irmãs, meus irmãos. Quanta saudade da minha mãe, que já foi há muito tempo, né? E a gente talvez sente desejo, saudade desse tempo que se foi e não volta mais.
mas verdadeiramente a Sagrada Escritura diz que nós iremos encontrar com nosso Pai que está no céu. E que em nome de Jesus Cristo nós iremos estar com Ele na Jerusalém Celestial. Então isso é muito importante para mim e para você, amados irmãos. E aqui no texto que eu quero trazer para você, ele diz assim, preste bem atenção no que o texto diz: pena de quem não vai ler por preguiça. Diz assim o texto, é um texto muito bom, eu vou postar ele depois aí, os irmãos puderem ler também, vai ser assim, para edificação da tua vida, vai ser assim uma coisa muito boa. Eu passei com ele muito para cima aqui, deixa eu ler ele aqui. Tá aqui, diz assim: um médico entrou no hospital com pressa, depois de ser chamado a uma cirurgia de emergência. Ele respondeu ao chamado o mais rápido possível, mudou de roupa e foi diretamente para o bloco cirúrgico. Ele encontrou o pai do menino indo e vindo na sala de espera. E depois de vê-lo, o pai gritou: por que você tomou todo esse tempo para vir? Não sabia que a vida de meu filho está em perigo? Você não tem senso de responsabilidade? O médico sorriu e disse: desculpe, eu não estava no hospital e eu vim o mais rápido que pude depois de receber a chamada. E agora eu gostaria que você se acalmasse para que eu possa fazer o meu trabalho. Me acalmar? E se fosse seu filho que estivesse nessa sala agora, você estaria calmo? Se o seu filho fosse agora o que estivesse morrendo, disse o pai, irritado. O médico sorriu novamente e respondeu: eu vou dizer o que disse Jó na Bíblia: do pó viemos e do pó voltaremos. Bendito seja o nome de Deus. Os médicos não podem prolongar a vida. Vou interceder por seu filho. Vamos fazer todo o possível pela graça de Deus. Dar conselhos quando não estamos em situação tão difícil, murmurou o pai. A cirurgia levou algumas horas. Depois que o médico saiu feliz, graças a Deus, seu filho está salvo. E sem esperar por uma resposta do pai, com muita pressa, olha para o relógio e foge. Ao mesmo tempo que vai, ele disse: se você tiver alguma dúvida, pergunte à enfermeira. Porque é tão arrogante. Não podia esperar mais alguns minutos para eu pedir uma informação sobre o estado do meu filho? A cirurgia foi um sucesso. E a enfermeira, cheia de lágrimas pelo seu rosto, disse: o filho do doutor morreu ontem em um acidente de estrada. O médico estava no cemitério quando você chamou para realizar a cirurgia de seu filho. E agora que ele salvou a vida de seu filho, ele correu para terminar o sepultamento do seu. Não julgue as pessoas. Você não sabe qual é a realidade delas. Nunca julgue a ninguém
porque você nunca sabe nada da vida dessas pessoas, o que elas passam, o que estão acontecendo na vida delas, ninguém sabe nada, somente Deus. Então, amados irmãos, o que eu quero deixar para você é que mesmo nas tuas situações mais difíceis da tua vida, não podemos deixar, não podemos desistir, porque esse médico, ele deixou tudo que ele estava fazendo e naquele momento ele estava enterrando seu filho, mas ele não deixou de socorrer o filho do próximo, mesmo que aquela pessoa que estava precisando dos seus serviços o tratou tão mal. Mas Deus, durante muito tempo nós o tratamos mal, mas Deus enviou o seu Filho único para salvar a minha vida e salvar a tua vida, e ainda salva nesses dias de hoje. Jó, ele estava com 10 caixões dentro da sua sala. Ele disse: Deus me deu, Deus também tirou, bendito seja o nome do Senhor. É difícil dar glória quando a geladeira só tem água. É difícil dar glória quando o coração está choroso. É difícil dar glória quando estamos passando por situações difíceis. Mas todas as situações que nós passamos, nós aprendemos com elas. Cicatrizes ficam, mas as cicatrizes na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente, fica um ensino valoroso. E esse testemunho de vida meu e teu, ele pode salvar muitas vidas pode se espelhar pelo que você tem passado. Você encoraja muitas pessoas a estar buscando a Deus, a estar vivendo uma vida que Ele deixou pra gente. Aqui vê o médico perdendo seu filho, a gente vê Jó perdendo seus filhos. No texto que eu disse que Jesus, ele tinha uma missão de morrer pelos meus pecados. Ele deu a vida dele pela minha vida. Nessa manhã Deus tem dado a vida dele pela vida dos seus entes queridos, pela vida dos seus familiares. O sangue dele continua se vertendo na cruz do Calvário. O sangue dele continua sendo aspergido sobre os nossos pecados para nos lavar, nos remir, para que possamos ter livre acesso ao Pai. O véu do tempo, ele continua sendo rasgado para todo aquele pecador, e quando esse véu do tempo se rasgou, nós temos livre acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nessa manhã você venha se devotar a Deus, venha buscar a Deus com todo o teu ser, com todo o teu entendimento, que o Espírito Santo do Senhor, ele venha fazer uma obra linda na tua vida, que você venha confiar nesse Deus que tudo pode. Ele te ama, Ele está do teu lado nessa manhã. Os anjos do Senhor, ele acampa ao teu redor. Eu não sei o que você tem passado, muitas vidas nesse momento, muitas almas têm lutado pela vida nesse momento. Clame a Deus. A gente olha para a vida das irmãs, né? Marta e Maria. Elas dizem: não adianta mais. Elas esperavam Jesus para curar o seu irmão. Jesus não veio. Elas esperavam Jesus para a cerimônia fúnebre. Jesus não veio. Elas esperavam Jesus para descer Lázaro à cova. Jesus não veio. E Jesus chegou pelo entendimento de muitos atrasado.
Mas Jesus diz: essa morte não é para tragédia nem dor no coração de nenhuma de vocês, mas é para que se manifeste a glória de Deus. E Jesus, chorando, ele disse assim: Lázaro, saia para fora. Imagina você, onde Lázaro estava enterrado, era um buraco numa pedra e tinha uma escadaria que chegava até lá embaixo onde Lázaro estava. Ele estava envolto em faixas da cabeça aos pés. A única coisa que os homens tiveram que fazer era tirar a pedra. Tira a pedra do entendimento, tira a pedra que te impede de chegar à presença de Deus. Um milagre Deus faz. E Ele quer fazer o milagre dele na tua vida nessa manhã. Ele quer operar. Ele quer ministrar sobre a tua vida. Deixa Deus agir. Tira a pedra. Quando eles tiraram a pedra, Lázaro, ele aparece na porta do túmulo, envolto em faixas. Imagine você quem traz Lázaro subindo a escadaria. Os anjos do Senhor se acampam ao teu redor. E até mesmo quando você desce à sepultura e o teu corpo fica ali, os anjos do Senhor estão guardando, porque ninguém pode tocar em somente um osso teu. Quando José ele estava no Egito e ele era governador, profeticamente ele deu ordem aos seus que quando o seu povo fosse liberto do Egito, era para levar os seus ossos embora, porque nenhuma unha ficará no Egito, nada ficará no Egito. Deus tem promessa para a minha vida e para a tua vida. Ele restaurará num corpo glorioso a minha vida e a tua vida, naquele grandioso dia que Ele vier buscar a sua igreja. Ele vai nos buscar, Ele vai nos levar para com Ele. Então, em nome de Jesus Cristo, não tenha medo desse poder glorioso de Deus, não tenha cuidado de nada. O Senhor, Ele tem operado na minha vida e na tua vida. Ele tem feito maravilhas. Um dia eu irei ter com o Senhor, mas a minha decisão eu tomei há muito tempo atrás, e a cada dia eu reafirmo a minha decisão. A cada dia eu confesso a Deus como meu Senhor e Salvador. A cada dia eu renovo a minha aliança com o meu Deus. Não deixe de se renovar espiritualmente na presença do glorioso Deus de Israel. Ele está aqui, Ele está aí nessa manhã contigo. Ele quer fazer muito mais do que você tem pedido, do que você tem pensado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus esteja operando na tua vida, na vida da tua família, que Deus esteja agindo sobrenaturalmente sobre você nessa manhã. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus tem colocado diante de você, porque Ele fará maravilhas. Amém? Quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja conduzindo, ó Pai, os teus filhos, ó Pai, o caminho certo, ó Pai. Que venhamos, ó Pai, nos arrepender a cada manhã.
Que as tuas mãos poderosas, ó Pai, possam estar conosco, ó Pai, e que nós tenhamos, ó Pai, graça sobre graça, Senhor Deus, na tua presença. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, que nós venhamos, ó Pai, está nos renovando, ó Pai, a cada dia nas tuas mãos. Pai, não deixe que venhamos errar o alvo, ó Pai, mas que venhamos levantar mãos santas, ó Pai, e confessar ao Senhor todos os dias de nossa vida. Assim, Pai, eu oro, ó Pai, abençoando, ó Pai, a tua igreja. Eu oro, ó Pai, te pedindo, Senhor Deus, um milagre e restauração, Senhor Deus, pelas pessoas que se encontram doentes, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja agindo, ó Pai, de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Desculpem. Quero dar a bênção apostólica para abençoar a tua vida. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias e todos dizem amém. Que Deus te abençoe. Tenha um domingo aí abençoadíssimo. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder. Deus abençoe a nossa amada irmã Adriana e também a nossa irmã Patrícia Carvalho. Que Deus esteja abençoando vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz. Que Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Amém? Deus abençoe.